Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula do curso Técnico de Agroindústria. Sou a professora Mazé Carvalho e hoje a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, da disciplina de Gestão Ambiental e Subprodutos Agroindustriais. Nossa segunda parte, ela está focada em três temas bastante relevantes, né? Que são os temas a logística reversa, a responsabilidade compartilhada e os acordos setoriais. São definições que estão dentro do Plano Nacional que nós precisamos, a partir de agora, conhecê-las. O que é a logística reversa? Vou ler o conceito técnico, e depois vou explicar com as minhas palavras para que vocês possam ter uma compreensão mais ampla da definição. A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. O que é isso? Ou seja, a logística reversa é a responsabilidade que a empresa tem em rever o produto que vendeu. Ou seja, se eu produzir um equipamento, esse equipamento ele é disponibilizado ao consumidor e eu tenho a obrigação de dar uma destinação a esse equipamento quando o consumidor não quiser fazer mais uso dele. Ok? Então, a logística reversa, ela está, o processo de logística reversa responsabiliza diretamente as empresas e estabelece uma integração dessa empresa com os municípios. Então, um exemplo muito comum, eu tenho, por exemplo, um notebook, comprei um notebook, ou comprei um computador de mesa, e esse computador de mesa não me tem mais utilidade. Então, quando eu devolvo, eu posso muito bem devolver esse computador de mesa, tá certo? E esses circuitos, esses transistores, essas placas eletrônicas presentes no computador, elas são de responsabilidade da empresa ou do próprio município. Então, por exemplo, um outro exemplo é se eu compro um agrotóxico. Essa embalagem do agrotóxico, a empresa tem a responsabilidade de receber essa embalagem para que ela dê uma destinação correta a essa embalagem. Qual a destinação? Pode ser reutilização, pode ser reuso, pode ser reciclagem, tudo bem? Contanto que essa empresa ela fique responsável por esse produto. Ou seja, a logística que ela vai e volta, por isso é chamada de logística reversa. Há uma obrigação da implantação dessa logística para produtos. Quais são esses produtos? Esses produtos fazem parte de uma cadeia que são 6 produtos. Então, por exemplo, são exemplos desses produtos pneus. Então, a empresa que fabrica pneu, ela tem a responsabilidade, ela tem que ter na sua estrutura uma logística para receber esse pneu quando ele não tiver mais nenhuma utilidade. No caso, quando eu comprar um pneu e esse pneu houver necessidade de eu trocá-lo, porque ele está desgastado, em vez de eu jogar esse pneu no lixo, eu posso muito bem devolver à empresa. Ela tem que ter essa responsabilidade. Assim como o pneu, temos outros tipos de produtos. As pilhas e baterias, baterias de celular, as pilhas pequenininhas que a gente usa no controle remoto, Então a gente tem também aí o óleo lubrificante e os seus resíduos e as embalagens desses óleos lubrificantes.
as lâmpadas fluorescentes, as que tiverem compostos químicos, essas precisam ter uma logística reversa. Os produtos, como eu já citei como exemplo, os agrotóxicos, os seus resíduos, as suas embalagens e os produtos eletrônicos. Esse que, por sinal, é uma grande indústria produtora agora de material que precisa de uma logística reversa, já que hoje em dia tudo está interligado à tecnologia da informação e da comunicação. Ou seja, a gente tem equipamentos eletrônicos de informática em quase tudo. Então, há necessidade realmente. E aí, isso é o que significa a nossa primeira definição de logística reversa. E o que é essa responsabilidade compartilhada? São conjuntos de atribuição individualizadas, mas em cadeia entre todos os entes envolvidos nessa vida do produto, nesse ciclo de vida do produto. Por exemplo, uma embalagem de produto agrotóxico todos os envolvidos no ciclo de vida dessa embalagem, então devem ter uma responsabilidade compartilhada. Quem são esses? O fabricante da embalagem, então ele está nesse encadeamento, ele faz parte deste elo, não é isso? Nós temos também importadores, caso esse material, esse produto seja de fora, as pessoas que fazem a distribuição e a comercialização, o próprio consumidor e o ente público, né? O ente público entra através dos serviços de limpezas públicas urbanas e o manejo desses resíduos sólidos. Ou seja, a responsabilidade compartilhada está em todos os entes envolvidos, do início da matéria-prima, dos setores de embalagem, o consumidor, o ente público. Então, todas essas pessoas estão envolvidas para que possa acontecer essa logística reversa. Entendido? E o acordo setorial. Do que é que se trata esse acordo? O acordo já se diz, é um contrato, né? É um ato de natureza contratual que tem o envolvimento, observe, envolvimento de todas as pessoas que estão na responsabilidade compartilhada. Ou seja, todos os fabricantes, importadores, o consumidor. E é um acordo que chama as pessoas da responsabilidade compartilhada para a implantação dessa responsabilidade, né? Para implantar digamos assim, que todos esses entes tenham responsabilidade pelo ciclo de produção do produto. Enquanto esse produto tiver vida, né, ele realmente é de responsabilidade de todos. Se nós observarmos esse esquema, a gente pode perceber que de um lado nós temos a logística reversa. Essa logística reversa está representada pelas setas vermelhas, onde ela pode acontecer uma logística reversa entre a indústria e o consumidor, como também ela está representada na cor azul, como ela pode ser uma logística reversa que acontece entre o cliente e a indústria, bem como ela está representada na cor roxa, onde essa logística reversa ela pode acontecer entre o cliente e o próprio fornecedor, né? E aí a gente percebe que dentro dessa logística reversa estão todos os envolvidos, onde acontece a responsabilidade compartilhada. E tudo isso significa nada mais do que o ato contratual, ou seja, o acordo setorial, o acordo de setores, né? Então, se nós observarmos, a gente pode dizer que a logística reversa está dentro da responsabilidade compartilhada, onde a responsabilidade compartilhada é introduzida ou estar dentro do acordo setorial. Tudo bem? Se nós dermos uma olhada, né, em quem são as pessoas que têm acesso a esses recursos, normalmente nós temos duas prioridades.
que tem direito a esse acesso a recursos para resíduos sólidos pelos municípios. São dois: a participação em forma de gestão associada, ou seja, pode-se juntar diversos municípios e participar associadamente para criar lixões ecológicos, para fazer a coleta seletiva, ou como pode ser também individualizada, município a município. Bem como também quem tem direito a outros recursos é para quem possa acontecer uma implantação de coleta seletiva, com participação de, normalmente, os colaboradores, que são chamados de catadores, aqueles que vêm na porta, no dia a dia, na casa da gente, para fazer essa coleta seletiva, certo? Eu quero destacar aqui o artigo 54. O artigo 54 do Plano Nacional, ele diz que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele tem até 4 anos, né, 4 anos para ser implantado após a publicação da lei. Se nós observarmos, essa lei é de 2010 e nós já estamos em 2020 e são diversos municípios que não têm realmente o plano nacional, né, nem o plano estadual, nem o plano municipal. Então, como é que eu posso dizer? Essa validade da lei, ela vem sendo adiada, ela vem sendo sempre esticada, e nós já estamos em 2010 e até agora são muitos o município no Brasil, muitos são os estados que ainda não têm a sua implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Lembrando que o artigo 9, ele fala que o Plano Nacional, ele está relacionado à não geração de resíduo, mas caso você não consiga, tenha que realmente fazer a geração desse resíduo, então tem que haver a redução, a reutilização, a reciclagem ou tratamento dos resíduos e até a sua disposição final num local ambientalmente adequado. Tudo bem? Outro ponto da lei, outro artigo da lei, é com relação à coleta seletiva em âmbito municipal. A oportunidade de utilização da coleta seletiva domiciliar, porta a porta, com a participação dos catadores. Então, a gente viu que há a possibilidade dos municípios liberarem recursos para que hajam essas associações, essas cooperativas de catadores, para que esse lixo do dia a dia seja recolhido na nossa porta, né? O artigo 28, desculpa, ele é um artigo interessante, porque nós vimos lá que, com relação à responsabilidade compartilhada, o consumidor também é responsável por esse resíduo. E ele ele cessa a sua responsabilidade a partir do momento que ele faz uma devolução correta desse lixo, desse resíduo. Então, veja bem, se tem uma coleta seletiva, se existe a presença de catadores e você fez essa devolução a um catador, então isenta-se a sua responsabilidade com relação àquele produto, não é isso? Então, o artigo 36, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza e de manejo de resíduos sólidos observar se houve o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, né? Então, ou seja, tem realmente o titular do serviço público é o responsável para saber se esse plano municipal ele foi aplicado, né? E aí ele precisa adotar procedimentos para reaproveitação desses resíduos, não é isso? Desses resíduos reutilizáveis e recicláveis, oriundo desses serviços públicos de limpeza. Ele também precisa estabelecer sistemas de coleta seletiva. Então, foram separados alguns artigos importantes
né, sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, na primeira parte e na segunda parte. Nessa segunda parte, nós podemos ter uma ideia do que se trata a logística reversa, a responsabilidade compartilhada e o que são esses acordos setoriais. É sobre isso a nossa aula de logística do Plano Nacional, né? Estamos terminando aqui mais uma aula de gestão ambiental e subprodutos agroindustriais e aqui nós terminamos a nossa fala sobre Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Muitíssimo obrigado, tenham todos um bom estudo.